Nem sempre é sobre fazer mais, às vezes é sobre ser mais. Quero falar sobre esse tema hoje aqui no Café com Clareza, aqui no podcast, justamente pelo motivo de vendem a produtividade a qualquer custo para nós mulheres e muitas vezes você toma decisões sem ter um propósito, sem saber muitas vezes por que você está fazendo o que você está fazendo, seja na sua vida pessoal ou principalmente na sua vida profissional, nos seus negócios, na sua carreira, no seu empreendimento. Por quê? São aquelas expectativas externas de ser produtiva, de ter uma agenda cheia, lotada, cheia de compromissos, de ter a falsa sensação de que você está crescendo, de que você está progredindo justamente por estar cheia de coisas, só que muitas vezes você não tem refletido em quem você precisa se tornar para se aproximar dos seus objetivos. Porque sim, é muito bom a gente ter uma meta traçada, a gente ter a visão de futuro de para onde a gente quer chegar. Só que se eu não souber também quem eu preciso me tornar neste processo que tem a ver com maturidade, autoconhecimento, inteligência emocional, desenvolvimento pessoal, poder pessoal, eu fico no mesmo lugar e a sensação de que as coisas não estão avançando no tempo que eu gostaria acontecem. E a grande pergunta é sobre quem eu decido me tornar. Por quê? Essa produtividade sem propósito é como se você estivesse caminhando, como se estivesse indo para algum lugar sem ter uma direção, sem ter um sentido. Então você está remando, remando, caminhando, caminhando e não chega a lugar algum. Aí que vem aquela sensação no final do dia de vazio, de o que eu não estou enxergando, o que tem de errado, por que as coisas não acontecem para mim. Essa sensação são esses sentimentos que cercam a vida da pessoa que vai vivendo dessa forma. E aí tem um exercício que eu gosto de fazer, que eu sempre falo para as minhas alunas, para as minhas mentoradas, para as minhas clientes, que é o seguinte: aquilo que você está decidindo, que faz parte da sua rotina hoje, aquilo que você está dando foco, está te aproximando ou te afastando de quem você quer se tornar e de onde você quer chegar. Tem algumas coisas que a gente faz na nossa rotina que, por mais que a gente não esteja ainda naquele patamar financeiro específico que a gente almeja, que a gente não esteja naquela posição da nossa carreira, que a gente não esteja naquele lugar no nosso relacionamento amoroso ou na sua maternidade, as decisões que você tem, elas estão te aproximando, ou seja, elas estão no mesmo caminho, elas estão conectadas, elas estão coerentes, elas vão te levar para aquele lugar, porque é uma questão de tempo, uma questão de execução, uma questão de fazer, de plantar para você colher. Agora, quando as decisões que você tem tomado, as coisas que fazem parte hoje da sua rotina, elas estão desconectadas. É como se você quisesse ir para o lado A e você está decidindo para o lado B, fazendo coisas só para o caminho B, isso não vai te levar. Por mais que você ache que o passar do tempo as coisas vão acontecer, elas não vão acontecer. Elas acontecem quando a gente tem essa coerência de onde eu estou, o que eu faço, para onde eu quero chegar. Então essa é uma reflexão importante, porque não é para simplesmente mudar toda a vida e abandonar e falar, não vou mais fazer nada do que eu estou fazendo porque está tudo errado. Não é isso. Mas é entender quais pequenas ações, as próximas ações que eu posso fazer para eu me tornar quem eu preciso e isso estar alinhado com quem eu quero ser daqui 10 anos. Porque para pensar, 10 anos, nossa, Mayara, 10 anos é muito tempo, vai demorar para passar. Não vai demorar para passar. Eu estava conversando essa semana com a minha mãe e com a minha irmã, e aí eu lembrei de algo extremamente importante. Esse ano, em 2025, vão fazer 5 anos que meu pai faleceu. 5 anos. Foi num piscar de olhos. O tempo passa muito rápido. Vai fazer agora este ano 2 anos que eu casei. Então, as coisas acontecem, o tempo ele passa rápido. É a gente que tem uma percepção errada desse tempo. Por isso que a gente precisa sim tomar as decisões e fazer aquilo que a gente quer fazer, começar hoje sem ficar procrastinando, porque é um plantio, é a construção de um prédio. Se eu quero que o apartamento fique pronto, eu preciso começar a construir essa estrutura. Não tem como eu querer de repente, do nada, um belo dia acordar e a coisa acontecer. Não. Então essa visão de futuro, essa visão de 10 anos que eu falo, é uma visão de onde você
você quer estar? O que que você quer que esteja acontecendo na sua vida? Como que você quer que esteja o seu relacionamento? Talvez se você ainda não é mãe, se você quer ser mãe, se você já é, como que você quer que esteja a sua família? Quais são os seus objetivos de carreira, financeiros, de viagem, da sua casa? Projetar isso é extremamente importante. Algumas pessoas falam de mood board, outras falam de mapa dos sonhos, lei da atração. Cada pessoa tem a sua forma de enxergar, de falar uma nomenclatura. Mas é importante você setar isso. Por quê? A produtividade, para ela ser eficiente, ela tem que ter um sentido, ela tem que ter uma direção, tem que estar claro o que eu quero, para onde eu quero e quem eu quero ser. Por isso que quando a gente fala de quantidade versus qualidade nesse caso, é muito mais eficiente você ter uma agenda com coisas que sejam mais efetivas, questão de qualidade, qualitativo, do que só quantitativo. Então, mais importante do que só produzir é a gente fazer as coisas que tenham sentido, por mais que a nossa rotina seja intensa, por mais que a gente tenha desafios e por mais que nós tenhamos que nos desenvolver nesse processo, por mais que a gente tenha que praticamente se rasgar muitas vezes, porque sim, quando a gente quer chegar num novo nível de ser quem eu sou, eu preciso me despir de versões minhas, que é desconfortável. Eu preciso me despedir de ambientes, situações e pessoas que também é desafiador. Então é uma decisão que eu tomo para minha vida. A reflexão é sobre a gente ser intencional. Quando a gente acha que está sendo eficiente, só que a gente não está usando a intencionalidade, na verdade, o que está acontecendo? A gente tem a sensação de que nós estamos progredindo, de que a gente está tendo sucesso, só que no fim das contas, isso se resulta em exaustão, isso se resulta em insatisfação, isso resulta numa mulher que não está realizada, numa mulher que não vê avanço, não vê um a mais, não vê ganhos, por mais que ela esteja fazendo muitas coisas. E aí a gente precisa entender a diferença entre o movimento e o progresso real, aquilo que de fato a vida está caminhando para um crescimento, que a gente sai de um lugar que hoje é essa situação que muitas vezes pode ser limitador para um lugar melhor. A gente começa a subir os degraus da nossa vida, independente de qual área a gente esteja falando. Eu sei que carreira é uma das principais. Quando o assunto é, eu quero me sentir mais útil, eu quero sentir que eu estou tendo sucesso, que eu estou crescendo. Então, para pensar o seguinte: movimento é você estar ocupado o dia todo. É você abrir seu e-mail, responder 20 e-mails aleatórios, só ficar respondendo ou conferir esses e-mails. É também abrir lá o teu Instagram e fazer 10 stories aleatórios. Ah, eu vou subir lá e vou fazer 10 stories e depois vou seguir a minha vida. Quando eu falo de progresso real, a gente vai para uma outra vertente, para um outro lugar, que tem a ver com o quê? Crescer naquilo que realmente importa, naquilo que é prioridade, que vai ter impacto. Fechar um cliente certo, ou seja, que tenha o perfil do cliente que eu desejo atrair, que eu desejo ter perto de mim e que eu possa gerar mais valor. E também tem a ver com construir uma marca forte, ter um posicionamento que vai te gerar vendas e que você vai ter um negócio de verdade, não simplesmente os 10 stories. Isso é o progresso real. O movimento, ele te dá a falsa sensação de que você está evoluindo, que você está caminhando, que você está dando passos. Por quê? Você caminha, você gasta energia, você cansa. Agora, o progresso real mesmo, ele é tangível, ele é mensurável, porque a gente olha para dados, para fatos, para conquistas, para evolução, para resultados. Contra resultados não existem argumentos. Então, uma coisa é você só estar caminhando, outra coisa é você estar caminhando com o GPS no lugar certo. Por isso que faz essa reflexão agora. Será que eu estou realmente só evoluindo ou eu estou progredindo? Eu estou em direção aos meus objetivos, em direção àquele caminho que eu realmente decidi para a minha vida pessoal e profissional. Que nós somos mulher, né? Somos várias facetas, nós temos essas várias áreas da nossa vida. E por isso que elas precisam estar conectadas, porque se eu olho só para uma dessas áreas, eu vou focar só nela, sem levar em conta os valores inegociáveis que eu tenho de vida, e aí pode ser que você chegue nesse lugar, vamos dizer assim, profissional. Eu cheguei nesse resultado financeiro, só que eu deixei totalmente de lado ou eu passei por cima de coisas
que eram extremamente importantes para mim, na minha família. Então, essa reflexão, ela é poderosa e eu te recomendo a fazer. De forma bem resumida, o movimento, ele é barulho. O progresso, ele é direção, ele é clareza. Quando a gente olha dessa forma, a gente consegue entender por que o crescimento de verdade, ele não está ligado só apenas àquilo que a gente faz, mas sobre expandir quem a gente é. Então, eu quero chegar num resultado financeiro mensal. Ok, sonhar alto e baixo dá o mesmo trabalho, a mesma energia, mas aí vem a pergunta: quem você precisa se tornar? O que você precisa expandir? O que você ainda não tem, que você precisa plugar na sua rotina? O que você ainda não conhece, que você precisa ter acesso? Que ambientes que você ainda não frequentou, que você precisa colocar os seus pés lá? Quais são as crenças, os pensamentos que você tem, que você precisa limpar com uma borracha e colocar novos? Porque muitas vezes nós temos referências ruins que a gente carrega do nosso passado, da nossa infância, e a gente acha que a vida vai se resumir a isso. E, na verdade, nós podemos limpar essa tela mental, como deixar um quadro em branco, colocar novas referências, referências boas, positivas, que elevam, que te puxam, e não simplesmente que te limitam, que te deixam nesse lugar. O não fazer mais, mas o ser mais, é um olhar para dentro, que muitas vezes a gente acha: qual é a academia que eu preciso ir? Qual é a estratégia que eu preciso utilizar para organizar minha rotina? Qual é o aplicativo que eu vou fazer isso? Quais são as atividades? Como que eu vou dar check nisso? E, na verdade, eu preciso entender como eu posso ser mais eficiente me tornando uma pessoa melhor, me tornando uma pessoa mais evoluída, uma pessoa mais madura, uma pessoa mais resiliente, uma pessoa que consegue administrar de uma forma inteligente e que tenha equilíbrio emocional, apesar dos desafios da rotina. É por isso que a identidade ela está acima da estratégia, porque quando eu sei quem eu sou, quando eu sou quem eu sou na minha máxima potência, na minha rotina, eu expando isso, as coisas tendem a fluir mais facilmente e de uma forma mais leve. Isso fica mais leve, não quer dizer que seja fácil, quer dizer que fica mais simplificado, porque quem conhece a si mesmo, quem utiliza os seus pontos fortes, aquilo que você tem de melhor, para as coisas mais simples do dia a dia, é uma pessoa que não sofre tanto com o processo. É uma pessoa que ela entende que tem dias bons e ruins, mas que ela sabe que ela tem ferramentas à disposição dela para ela poder utilizar. Então não adianta copiar uma estratégia, seja de marketing, de vendas, de produtividade, de alta performance, daquilo que for, se você não souber quem você é. Se você não souber aquilo que você tem à sua disposição. Por quê? Se eu olhar para o lado, aquilo que a outra mulher está fazendo, eu posso me inspirar, posso ouvi-la, escutar aqui um podcast, ter clareza sobre essas coisas, mas se eu quiser dar um Ctrl+C, Ctrl+V, exatamente como é a vida dela na minha vida, já deu errado, já deu bagunça, já fez lambança, porque não é o mesmo contexto, não é a mesma pessoa, não é a mesma história, não é a mesma visão de mundo, não é igual. Então é um movimento muito mais do que, se eu me conheço, se eu me entendo, se eu uso as minhas ferramentas ao meu favor, consequentemente a minha rotina vai ser mais produtiva, eficiente, e eu consigo chegar nos meus objetivos com mais clareza e com mais fluidez. Porque esse é o grande ponto. Não adianta você estar só remando, se tá difícil. A água tá muito agitada, muito movimentada, se tá custoso para você. Algo precisa ser olhado, algo precisa ser ajustado. Toda mulher que constrói um negócio forte, que ela tem uma empresa que de fato dá resultados, em primeiro lugar, ela tem raízes internas muito fortes, muito estabelecidas, o pé firme no chão. É aquela história, eu posso não saber quais são os próximos passos, eu posso não saber o que me espera ali na frente. Por mais que a gente projete, nós não temos controle sobre o externo, sobre as situações, sobre os imprevistos, como as pessoas vão reagir. A gente não tem controle sobre isso. Mas se eu sei qual é a minha base, eu entendo que o meu pisar, a minha caminhada, ela tem coisas que são inegociáveis. Os meus valores, aquilo que eu acredito, aquilo que eu determino que vai fazer ou não vai fazer parte da minha vida, que isso é a gente se posicionar na vida,
que precisa estar forte. Eu preciso estar forte. Eu preciso ter clareza. E tá tudo bem se você não está no momento de clareza, se você está confusa. Por quê? Confusão precede clareza. Só que se você não buscar resolver essa confusão, você vai ficar aceitando essa produtividade que te vendem, que não é efetiva, que não é sustentável. E eu te falo de um lugar do fundo do meu coração, de uma pessoa que nos últimos 5 anos, depois desse acontecimento com meu pai, eu busquei profundamente me desenvolver, me conhecer e já fiz inúmeras coisas que você possa imaginar. Inúmeras. Tanto é que nesse processo todo, eu acabei fazendo uma formação em Master e Business Coaching. Então, hoje eu consigo usar essas ferramentas com as minhas clientes, alunas e mentoradas. E também fiz uma formação de constelação familiar. O que eu apliquei para mim, hoje eu uso e aplico como ferramenta de trabalho com quem senta na mesa junto comigo. Mas eu precisei olhar para dentro para resolver várias coisas, para me entender, tá no meu lugar de força, de potência, para conseguir externar isso, para conseguir usar isso com outras pessoas. Então é olhar para dentro, entender quem é você e quem você precisa se tornar que te leva mais longe e muitas vezes numa velocidade mais rápida. Tem até uma frase que eu li esses últimos dias que eu estava preparando aqui o podcast que falava assim: a expansão está na identidade e não na agenda. Então, se eu quero expandir algo, eu preciso olhar para mim, para dentro. A minha identidade, porque isso é algo que ninguém copia. Isso é algo que é um diferencial meu. E quanto mais eu expando isso, mais magnético vai ficando, porque as pessoas gostam de coisas de verdade, pessoas de verdade, falas de verdade, histórias de verdade. Só que eu só consigo ser de verdade se eu conheço a minha verdade. Então, esse é o meu convite hoje com esse papo aqui com você, nesse nosso podcast aqui no Café com Clareza. Porque Café com Clareza tem tudo a ver com a gente ter a clareza para a vida. Clareza te dá coragem, clareza te dá confiança, clareza te faz se movimentar. Clareza faz com que a sua vida tá um nó, um embrulho só, e isso se desfaça e você consiga ter mais leveza, você consiga tomar decisões de uma forma mais concreta, de uma forma mais consciente e não simplesmente ficar refém daquilo que já te aconteceu ou daquilo que você acha que está predestinada a fazer e ter nesse momento ou nessa vida que você veio viver. Então eu quero te deixar com essa nossa conversa que você expanda quem você é. O mundo ele precisa de quem você é e não simplesmente da sua ocupação, não simplesmente do seu esforço, sua energia que você acorda ali já cheia de coisa para fazer. Não, ele precisa da sua voz. E o meu convite é esse hoje para você colocar a sua voz para jogo, independente de onde seja. Se vai ser profissionalmente, se vai ser pessoalmente, você que decide, porque agora, nesse exato momento, alguma área da sua vida está pedindo mais a sua atenção, está precisando mais de você. Então é para ela que você tem que olhar, lembrando de quem eu preciso e decido me tornar, vai me aproximar daquilo que eu quero conquistar. É premissa básica da vida. Me conta aqui nos comentários se fez sentido para você. Já compartilha esse vídeo com outra mulher que precisa escutar isso hoje. Já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações que toda semana a gente vai ter vídeo novo, a gente vai ter essa conversa aqui e eu te espero no nosso próximo episódio.